Fala galera, sejam bem-vindos a mais um react do canal Verdão Sempre. Bora lá aqui ver o que a galera da ESPN está falando aí sobre esse jogo Palmeiras e LDU, jogo amanhã, e ninguém vai dormir hoje. Eu não durmo hoje. Hoje, às 3 da manhã, eu vou estar acordado. Demais vai ter Flamengo e Racing, tudo. A gente vai acompanhar esse jogo. E muito legal ter você mais uma vez aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal, que você sempre vai ter os melhores reacts dos programas, zoeiras, análises e muito mais. Bora lá para mais um vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, hype o vídeo lá dos comentários, que ajuda demais. Tamo junto. Lá para o Allianz Parque, o Rafael Prates está lá e o Vinícius Nicoletti também. A gente ouviu, Vinícius, o Sousa e o Alan. Eles podem aparecer no time titular, Vinícius? É isso que eu estava discutindo aqui com o Prates, porque os dois realmente podem aparecer na equipe. O Sousa tem entrado tanto do lado direito quanto do lado esquerdo no jogo lá em Quito. Ele entrou no lugar do Veiga, pelo lado direito, atacando e até perdeu um gol. E agora no último jogo contra o Cruzeiro ele entrou pelo lado esquerdo no lugar do Felipe Anderson. Então é um jogador que pode mudar ali o esquema tático do Palmeiras, sendo mais ofensivo. E o Alan sempre que entra, e aí pelo lado direito, porque ele é canhoto e corta para dentro, é um jogador que vem correspondendo demais, né, Prates? Sem dúvida, né, Nicoletti? E muda a característica do time, da maneira de atacar, né? O Alan tem essa jogada individual que alguns outros não têm. Alguns outros gostam de um jogo de tabela, um jogo de aproximação. Agora, arrancar, a jogada individual, isso o Alan tem. Não dá pra descartar o Alan para amanhã não, por esse cenário, que é um cenário atípico para um jogo desse tamanho, que vale vaga final da Libertadores da América. Sousa de um lado e Alan do outro lado. Pode acontecer com Fux e Andrés Pereira no meio campo. E a dupla que o Abel não deve mexer para começar, que é Vitor Roque e Flaco Lopes. A possibilidade de contar com dois jogadores mais abertos pelos lados do campo com essas características é uma possibilidade para se pensar do Palmeiras amanhã contra a LDU aqui no Allianz Parque. O Abel que completa 5 anos no comando do Palmeiras nesse mês, né? E vai chegar aí talvez seu grande desafio. Não, a gente não pode dizer que é o grande desafio maior, porque ele disputou 2 finais de Libertadores contra Santos e Flamengo. Mas é um dos grandes desafios conseguir uma virada como essa, né? Mas é a maior subida, talvez, que ele vai encontrar, né, Nicoletti? Porque ele já correu na subida, na descida, agora a subida tá bem desfavorável. A subida, né? Bem... Esse trabalho do Abel Ferreira, que é um trabalho marcante, histórico, dos principais, talvez o principal da história do clube. O Palmeiras tem muita história, ainda mais em Conmebol Libertadores, né? Sempre me parece que tem um desafio que você fala o seguinte: agora não vai dar, ele não vai superar. E geralmente o time supera. Veremos amanhã, né? Porque passa muito pela estratégia do Abel Ferreira, a esperança do palmeirense em eliminar a LDU aqui, chegar à final da Conmebol Libertadores, e essa história de que vai começar com 2 atacantes mais abertos. O Abel traçou um plano diferente para ganhar da LDU aqui, porque em Quito, certamente o palmeirense que viu o time no primeiro tempo, sobretudo, se decepcionou com a apresentação da equipe no Equador. Desde que ele mudou o esquema, Prates, no jogo contra o Ceará, ele colocou o Vitor Roque e Flaco Lopes aqui, jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras conseguiu a virada. Depois, no jogo seguinte de Libertadores contra o Universitário, os dois já começaram jogando. São 17 jogos, 13 gols do Vitor Roque nesse período, 11 do Flaco Lopes. Eles são os artilheiros do Palmeiras nessa temporada, mas nos 2 últimos jogos eles não funcionaram. Até o Abel falou sobre isso na entrevista coletiva. Por quê? E você acha que essa dupla vai ser colocada à prova num jogo como esse? Primeiro que a classificação do Palmeiras amanhã passa pelos dois. Eu não imagino os dois jogando mal e o Palmeiras classificando. Os dois, talvez os dois não tão inspirados assim, mas um deles inspirado pode fazer a diferença. E entra aí, Vinícius, o fato do Palmeiras também ser um time muito conhecido. Né? Então, o que a gente viu em muitos momentos é que Flaco Lopes e Vitor Roque, quando dialogam em campo, um encontra o outro, é um rendimento bom para o Palmeiras. Quando há uma distância, às vezes, de um não conseguir encontrar o outro numa zona perigosa para o adversário, é outra dificuldade para o Palmeiras. Então, a LDU certamente está pensando nisso. Como que eu vou deixar Vitor Roque e Lopes distantes um do outro? Se eu conseguir deixar distantes, boa notícia para a LDU. Se eles se aproximarem em uma zona perigosa, perto da área, tabela, o jogo ali de finalizar o gol da LDU, para o time equatoriano vai ser notícia complicada amanhã contra o Palmeiras aqui. E foi esse o grande problema do Palmeiras nesses 2 últimos jogos? Eu acho que passou por aí. O Cruzeiro, quando o time não marcou gols? Eu acho que passou por aí. Pegou 2 times que marcaram muito bem. Pouco toque de bola, né? Marcaram até saída de bola. E o Palmeiras conseguiu sair com bola nem pelo chão, e não é muito do time sair pelo chão, mas lançamentos. O Palmeiras tem um começo de jogo no Allianz Parque, né, Nicoletti? De muita inversão de jogo, o time pressiona muito, ganha a segunda bola, ganha rebote, mas ao ser marcado na saída de bola contra a LDU e contra o Cruzeiro, Vitor Roque e Lopes foram figuras mais apagadas.
né? Mas amanhã eu acho que a LDU vem de outra maneira para jogar aqui, não vai sair para marcar tão à frente, e pode ser uma noite para a dupla do Palmeiras resolver os problemas do time e chegar à final da Conmebol Libertadores. Essa é a questão para vocês aí também, Bruno. Será que essa vitória, essa virada mágica do Palmeiras passa pela dupla de ataque? Lembrando que o Palmeiras vai fazer o último treinamento aqui no Allianz Parque, na parte da tarde, por volta de 5 horas da tarde. O Palmeiras treina a bola parada e aproveita também a iluminação, para os jogadores se acostumarem à iluminação, o gramado, o campo, a arquibancada. Então vai ser um treinamento já no finalzinho da tarde e vai definir o time com a participação do Aníbal Moreno, que estava machucado da panturrilha. Ele já fez o treinamento nesta terça-feira, nessa semana, e vai fazer o último treinamento, mas deve começar no banco de reservas, porque o Abel Ferreira tem aprovado a função do Bruno Fux no meio-campo. Então, daqui a pouquinho, Palmeiras treinando. Mas o Aníbal deve voltar amanhã, né? Vocês, Vitor Roque e Flaco Lopes, eles num dia inspirado, Palmeiras consegue a virada? Fiquem por aí, tá? Não saiam daí, vocês estão 4-0 com a gente. Bom, o Abel trocou, apesar da importância do jogo contra o Cruzeiro, no final de semana, o Abel tirou os dois com 15 minutos do segundo tempo. Então acho que já é um sinal do quanto o Abel quer os dois 100% pro jogo de hoje, Breda. Passa muito por eles. A dupla de ataque precisa estar numa noite inspirada para o Palmeiras conseguir subir essa ladeira. Flaco e Vitor Roque têm feito muitos gols, mas nos últimos jogos o Palmeiras não conseguiu acioná-los tão bem, a bola chegou muito mascada. Mais questão do meio de campo, não é? Aí que tá o ponto. Exato, então precisa preparar melhor a jogada para os seus dois centroavantes. E claro, se a gente olhar os bons momentos do Palmeiras, quando o Palmeiras jogou bom futebol, depois do Mundial, é uma virada possível. Até olhando na Libertadores, aquele jogo que o Palmeiras faz contra o Universitário empolgado, num bom momento, torcida, o Palmeiras atropelou 4-0, passou por cima, Flaco e Vitor Roque brilhando, só que tem um diferencial nesse jogo. Do lado do adversário existe uma vantagem de 3-0, que certamente o Thiago Nunes vai administrar, vai tentar dificultar a vida do Palmeiras para sair o primeiro gol, tentar jogar com o clima do estádio. Então é muito complicado, Bruno, mas não deixa de ser possível feito para o Palmeiras. E a cera amanhã vai ser Nunes, né, também, assim, esse Allianz Parque, para ele não vai ser tão diferente do que ele já viveu aqui mesmo, né, dentro do contexto do futebol brasileiro, assim, tendo essa vantagem, ele entendendo esse momento. Ele tá muito ligado, né, a tudo que ele tem feito na LDU, assim, foi muito grande o que ele fez lá. Assim, foi muito grande, foi um feito gigantesco. A maneira como ele venceu o Palmeiras, a maneira como ele deixou o Palmeiras acuado, assustado, enfim, o Palmeiras sentiu aquele jogo mesmo, assim. E fisicamente, o Abel falou isso contra o Cruzeiro, né? Sim. Ele falou, fisicamente, meus jogadores estão, assim, esgotados. Mas tem essa partida de hoje. Então, é a partida da entrega mais que 100%. E é interessante, Vinícius e Rafa, para vocês fecharem daí, a gente estava falando do Flamengo, como ele tem um problema da ausência de um centroavante. Isso. E sem uma peça para essa reposição. A gente está falando dos dois melhores elencos do país. Então, o Flamengo agora evidencia um problema de uma peça que falta e o Palmeiras dessa peça no meio de campo, porque está tentando recuperar o Aníbal ou improvisar o Fux, porque o Martínez também nesse momento não parece. O Martínez não vai jogar amanhã, né, Vinícius? Tá, perdeu o moral com o Abel. Exatamente, Bruno. Pode anotar aí. Principalmente pelo que aconteceu no jogo lá em Quito, né? Ele era responsável pelo jogador boliviano que fez os 2 gols. Djamil. da Djamil. LDU. O Abel Ferreira falou sobre isso na entrevista coletiva. Aí caiu um pouquinho no conceito do treinador. E o Bruno Fux foi bem nos 2 jogos que o Palmeiras entrou em campo aqui com o time reserva. Ele fazendo essa função contra a Juventude Bragantino. Inclusive o Palmeiras goleou os dois jogos. E ele também é forte numa bola aérea. E aí ele mantém ali o Murilo e o Gomes, que é uma dupla entrosada, 112 jogos juntos, o Murilo mostra mais força ali e foi até elogiado pelo Abel Ferreira no jogo lá contra a LDU, mas ele mantém o Fux nessa função, que é importante para a bola aérea e para ali ficar como um cão de guarda da defesa. Bom, galera, Palmeiras se preparando para amanhã. Emiliano Martínez pode esquecer esse jogo, ele não vai jogar, só se for o segundo tempo ali para segurar alguma coisa. O Palmeiras estiver com uma vantagem grande, o Aníbal deve ir para essa partida e a dúvida fica ali no Alan, no Fux, ele vai arrumar algum lugar no time. Mas, e surpresa, né? Talvez o Sosa apareça no time, então tem várias variantes aí. Eu acho que tem que confiar no treinador, confiar no time e a gente fazer um jogo bem melhor. Quem sabe se a gente fizer um jogo padrão Palmeiras, a gente pode conseguir essa virada. Não vai ser fácil não vai.
gente já passa raiva, vamos fazer cera, vamos enrolar, aquele juiz vai parar o jogo, mas fazer o quê? Vamos com o Verdão até o fim. Deixa seu comentário aí, tamo junto, galera, vamos pra cima, porco, até a próxima, valeu!